Bom dia, oitavo ano. Vamos então continuar as nossas atividades relacionadas a ontem, nossa primeira aula à distância, onde a gente viu na apostila, eu mostrei, na verdade eu apresentei um vídeo para vocês explicando sobre monômios. Então eu deixei uma tarefinha para vocês realizarem em casa, não era necessário postar isso lá na plataforma e a gente fazer a correção dessa atividade. Então a atividade era do livro, na página 29 e 30, onde a gente tinha o quê? Uma atividade relacionada ao conteúdo que a gente viu ontem, sobre monômios. Bom, então a gente vai começar lá pela página 30, a número 3, onde a gente vai fazer o quê? A gente vai classificar, identificar o que é coeficiente, o que é a parte literal e o que é o grau de um monômio, tá? Então, deixa eu só conferir aqui no nosso livro, aqui na página 30, a número 3. Então, a gente vai começar a identificar aí qual que é o coeficiente, qual que é a parte literal, o grau e também qual que é a variável. Então, vamos lá. O primeiro monômio que a gente tem aí é 3x² y na quarta z. Então, o nosso coeficiente aí é 3, né, que é o número da frente, então 3. A variável é x, y e z. A nossa parte literal é x² y na quarta z. E o grau é o grau 7. Como que é grau 7? Você vai somar 2 com mais 4 mais 1, vai ficar 7. 1 que é o expoente do z. Então, a gente tem isso aí. Então, esse é o primeiro coeficiente. Primeiro grau do primeiro monômio. Segundo monômio que a gente tem ali é 8x na quarta, y ao quadrado z. Coeficiente 8, variável x, y, z. Qual que é a parte literal? X na quarta, y ao quadrado, z. E o grau do monômio também é um grau 7. Você vai somar 4 com mais 2 mais 1, 7 também. Terceiro monômio seria 3x, y ao quadrado, z na quarta, coeficiente 3, variáveis x, y e z, parte literal x, y ao quadrado e z na quarta, grau desse monômio também é um grau 7. Próximo monômio, 3 meios de x, y, z. Qual que é o coeficiente? 3 meios, variáveis x, y e z. Qual que é a parte literal? Parte literal é x, y, z. E qual que é o grau desse monômio? É o 3. Você vai somar 1 do x, 1 do y e 1 do z. Então, grau 3. E o último monômio que a gente tem aí, que é 8x ao quadrado, y na quarta, z. Coeficiente 8, parte literal x², y na quarta, z. Variável x, y, z. E qual é o grau do monômio? Grau 7 também. É só somar 2 com 4 mais 1, que vai ficar 7. Todos esses monômios aí, eles têm as variáveis deles, na verdade, são em x, y e z. E aí, a primeira pergunta que o nosso livro faz é o seguinte. Ele diz o seguinte, deixa eu trazer aqui o computador para cá, que daí vai ficar mais fácil da gente analisar e responder as perguntas. Então, a primeira pergunta diz assim, é correto dizer que todos esses monômios possuem as mesmas variáveis? E quais são essas variáveis? Sim, todos esses monômios possuem as mesmas variáveis, que é x, y e z. Então, quais seriam essas variáveis? X, y e z, certo? Essa é a letra B. Letra C. É correto dizer que todos esses monômios possuem as mesmas partes literais? Não. A parte literal, ela tem que ser igual a de um outro monômio para dizer que dois monômios têm as partes literais iguais. Então, não. A gente tem apenas dois monômios que apresentam as duas partes literais iguais. Quais são eles? O 3x ao quadrado, y na quarta z, e o 8x², y na quarta z. Essas são as duas partes literais que são iguais aí dos nossos dois monômios. O restante é tudo partes literais diferentes.
Na letra D, ele diz, circule os monômios da tabela anterior que possuem a mesma parte literal. Então, você vai circular o primeiro monômio e o último monômio, porque eles possuem a mesma parte literal. A mesma parte ali das letrinhas é exatamente igual. É x ao quadrado, é y na quarta e z. Tem que ser exatamente igual. Letra E. Sabendo que os monômios circulados têm a mesma parte literal, qual é o monômio que representa o maior volume? Você vai colocar ali 8x ao quadrado e y na quarta z, porque é o maior coeficiente. Então, essa é a correção do exercício da página 30, é o número 3. Acima,